Mãe solteira choca ao ter 12 filhos e o incrível milagre à sua porta mudará tudo. Ana respirou fundo, olhando para a bagunça que dominava sua casa. Brinquedos espalhados pelo chão, panelas empilhadas na pia e as vozes altas de seus 12 filhos se misturavam em um som quase ensurdecedor. Cada um deles era único e especial. A mais velha, Mariana, com seus sonhos de ser pintora. O travesso Miguel, sempre aprontando alguma travessura. A sensível Laura, cuja calma era um farol em meio ao caos. A casa parecia um circo e Ana era a equilibrista, sempre tentando manter tudo sob controle. Mas a exaustão a seguia como uma sombra. Com noites mal dormidas e conta de luz atrasada, o cansaço pesava em seu coração. Durante o dia, ela trabalhava em 2 empregos, mas mesmo assim, a grana mal dava para colocar comida na mesa. O feijão e o arroz se tornaram seus melhores amigos. A única opção que sobrou quando o alerta da geladeira vazia ecoava. Ana se sentia cansada, mas o amor que sentia Paul. Quem poderia ser a essa hora? Um calafrio percorreu sua espinha. Ajoelhou-se para olhar pela fresta da porta. E, para sua surpresa, encontrou um homem elegante, com um sorriso que parecia esconder segredos. Ele se apresentou como Lucas, um advogado carismático. "Estou aqui para ajudar você e seus filhos", disse ele com um brilho quase sobrenatural nos olhos. Ana hesitou. Como um desconhecido poderia querer ajudar? Após um longo dia, suas esperanças estavam desgastadas. Mas Lucas trouxe uma proposta tentadora: ajuda financeira para os filhos. O alívio bateu forte em seu peito, mas veio acompanhado de uma cautela instintiva. O que ele queria realmente? Conversaram por horas. Lucas falava de projetos incríveis, promessas de um futuro brilhante, mas os detalhes ficavam nebulosos e distantes. Ana sentia um nó na garganta, uma mistura de esperança e medo. Ela sabia que aquelas promessas podem ter um preço. À medida que mais conversavam, algo na forma dele olhar para suas crianças a deixava inquieta. Ele estava interessado demais. Naquela noite, a dúvida a acompanhou debaixo do cobertor. O que aqueles planos significavam? Ana sentia que a sombra do perigo estava mais próxima do que nunca. E enquanto seus filhos dormiam, ela se viu diante de um dilema angustiante. Aceitar a ajuda e correr o risco de algo desconhecido ou lutar sozinha, cada vez mais desgastada, mas sabendo que protegia seus filhos. A chuva lá fora continuava a cair, como se o universo estivesse fervendo, criando a atmosfera perfeita para que Ana percebesse que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Porque se a ajuda de Lucas era um milagre, poderia muito bem ser uma maldição. Ela precisava decidir rápido. Mas que escolhas uma mãe pode fazer quando se trata da própria família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ficou deitada, ouvindo a chuva forte lá fora, com a mente turbilhonando. As palavras de Lucas ecoavam em sua cabeça. A possibilidade de ajuda parecia mágica, mas a desconfiança não a abandonava. Era um dilema arriscado, e mesmo seu cansaço crônico não podia cegar sua intuição de mãe. De repente, um grito perfurou a noite silenciosa, fazendo seu coração disparar. Era a voz de Mariana, sua filha mais velha. Ana saltou da cama e correu pelo corredor apertado, o medo se espalhando como fogo em seu peito. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Mariana tremendo, com os olhos arregalados de terror. "Mãe, ele está aqui!" A menina olhava para trás, como se aguardasse algo horrível acontecer. Ana franziu a testa, confusa.
O que Mariana estava dizendo? O que exatamente estava acontecendo? Antes que Ana pudesse questionar mais, o barulho de algo pesado caindo ecoou pela casa. O som vinha da sala. Uma mistura de adrenalina e pânico tomou conta de Ana. "Fiquem aqui!" gritou, enquanto se dirigia para o som. A sala estava escura e tumultuada. As luzes piscavam, como se algo estivesse interferindo no circuito elétrico. Ao entrar, ela viu o que parecia um homem lutando com a porta da entrada, tentando forçá-la. O rosto dele não era familiar, mas havia uma ferocidade em seus olhos que a fez parar. Ana lembrou da noite anterior e do estranho que esteve ali. A figura se virou e, naquele instante, a reconheceu. Era Lucas. "Mãe, cuidado!" gritou Miguel, já em prantos. Ana sentiu um frio na barriga. Por que Lucas estaria ali e por que estava agindo de forma tão estranha? A atmosfera da sala se tornava cada vez mais pesada, enquanto os gritos e sussurros dos filhos se misturavam. "Ana, você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou!" Lucas bradou, enquanto tentava abrir a porta de saída com mais força, como se estivesse fugindo de algo além do que Ana podia ver. O que estava acontecendo? Nesse momento, uma luz forte e inesperada surgiu pela janela. Ana, atraída pelo clarão, viu algo que a fez respirar fundo. Um carro esportivo preto estava parado em frente à sua casa. 3 homens de terno desceram, e o ápice do terror tomou conta da cena. Eram figuras imponentes, com olhares frios e determinados. "Lucas, você tem que vir agora!" Um deles gritou, com uma voz forte suficiente para ser ouvido lá dentro. O rosto de Lucas, que antes era carismático e acolhedor, agora estava distorcido em desespero. Ele olhou rapidamente para Ana e em seus olhos Ana viu algo que a deixou em choque. Ele estava apavorado. Mas por quê? O que ele tinha a ver com esses homens? "Por favor, não! Eles vão machucar os meus filhos!" Ana gritou, sua voz embargada pelo medo. Lucas hesitou, mas a pressão dos homens do lado de fora cresceu. Ele deu um passo em direção à porta, mas antes que pudesse sair, virou-se rapidamente e, em um tom quase sussurrante, disse: "Eu não sou um criminoso, Ana. Eu estou aqui para proteger você e suas crianças." O silêncio caiu abruptamente, interrompido apenas pelo barulho da chuva. Ana ficou paralisada, o coração batendo acelerado. O que será que ela realmente sabia sobre Lucas? O que ele estava escondendo? O que aqueles homens queriam dele? A incerteza deixou um nó crescente em seu estômago, enquanto ela tentava processar tudo. Então, como se o universo estivesse conspirando, um dos homens que estava do lado de fora gritou: "Vamos, Lucas! O tempo está acabando!" E, de repente, a realidade de Ana se desfez em um turbilhão de emoções turbulentas. Sua vida, que parecia uma luta constante, agora se tornava um jogo muito maior, muito mais perigoso. Ana se viu em um beco sem saída, cercada por segredos que prometiam desmoronar tudo o que ela sabia. O que ela deveria fazer agora? Aceitar que jogada do destino ou lutar contra algo que mal entendia? A decisão que tomasse poderia definir o futuro de seus filhos para sempre, e a pressão do momento a fazia sentir como se estivesse flutuando na incerteza. A chuva continuava a cair do lado de fora, e Ana sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Ana estava em choque, o coração acelerado, os ouvidos unindo, enquanto o homem à sua frente parecia lutar entre o instinto de proteger e fugir. A tempestade lá fora intensificava a sensação de que tudo estava prestes a ruir. Então, Lucas fez algo inesperado. Sem avisar, ele girou em direção a Ana com uma expressão de desespero. "Ana, eu não posso ficar aqui!" gritou ele, o rosto pálido como um lençol. "Eles não são quem você pensa que são." Nesse instante, uma explosão de dor atravessou o peito de Ana, como se as palavras dele acertassem um ponto fraco. Ela não sabia se acreditava nele,
Mas havia uma verdade em seu tom que a fez vacilar. Justo quando o medo estava prestes a engolir sua coragem, um dos homens lá fora, impaciente, bateu na porta com força. Lucas, agora! Os olhos de Ana se arregalaram, e em um lapso de instinto materno, ela lembrou-se de suas crianças. Não se tratava apenas dela. Havia 12 não apenas em risco, mas também esperando por proteção. E em meio ao tumulto interior, uma questão explodia em sua mente. O que Lucas tinha a ver com tudo isso? O homem que estava do lado de fora avançou, e a porta de entrada rangeu de forma alarmante. Ana sentiu um calafrio. Alguém estava prestes a entrar. E o que isso significaria para seus filhos? Você tem que me ouvir! Lucas implorou, mas a situação fugia do controle. Ele estava se dirigindo à porta, como se estivesse prestes a abrir o momento que não poderia ser desfeito. Se eles entrarem, tudo vai mudar. Mas antes que pudesse terminar, a porta se abriu com um impacto estrondoso. Os 3 homens entraram, um vendaval de intensidade, com os olhos fixos em Lucas. Era como se um campo de batalha estivesse se formando no interior da sala, e Ana mal conseguia processar o que estava acontecendo. Lucas, você está nos traindo? O mais alto, com um olhar gelado, encarou o advogado. Nós temos um combinado. Palavras ecoavam em sua mente. Traição? Combinado? Uma onda de desespero a envolveu, e no meio da confusão, um dos homens, aquele que estava mais próximo, fez um movimento. Ele pegou um objeto pequeno e triangular do bolso. Ana viu aquele brilho e seu sangue parou. Em instantes percebeu que era uma adaga, mas não qualquer adaga. Era antiga, com símbolos que pareciam pulsar com energia. Você vai se arrepender, Lucas, gritou o homem, erguendo a faca, e o tempo pareceu parar. Ana se pôs à frente de seus filhos, que estavam paralisados em um espectro de medo. Não, afastem-se! Ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. Uma fração de segundo depois, o homem avançou. Mas no calor do momento, antes que pudesse atacá-la, uma explosão de luz surgiu pela sala, como se o universo tivesse se rasgado. Ana piscou e, num instante, um clarão ofuscante preenchia todo o espaço. E quando a luz começou a se dissipar, Lucas estava de pé, mas não mais como antes. Ele agora emanava uma aura intensa, quase sobrenatural. Era como se sua verdadeira natureza tivesse sido revelada sob o brilho repentino. Ana hesitou, e um terror profundo atravessou seu olhar. Eu sou parte de algo muito maior. Eles não estão atrás só de mim. Estão atrás de você também. O choque atingiu Ana como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? O que isso significava para eles? Uma verdade escondida, uma revelação devastadora. Mas antes que ela pudesse questionar, a luz voltou a aumentar e Lucas desapareceu, como se o ar tivesse sido absorvido, deixando só um eco. Ana se viu sozinha, com seus filhos agarrados a ela, os olhos dele arregalados de terror. O burburinho da chuva se intensificou. Mas agora era diferente. Parecia um rugido de um mundo em colapso. E o que fazer agora? Os homens acreditavam que haviam perdido Lucas, mas ela sentia que o verdadeiro pesadelo apenas começara. E entre as sombras da sala, a única certeza que restava era que nenhum deles estava a salvo. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Mariana, a voz dela tremendo. E naquele momento, Ana teve certeza de uma coisa. Ela precisava descobrir o que Lucas realmente era e o que todos envolviam a sua vida, antes que fosse tarde demais. A tempestade rugia lá fora, mas dentro dela, um vazio começou a se expandir. A realidade do que poderia vir estava prestes a ser revelada, e ela precisava se preparar para o que estava por vir. Ana estava em choque, o coração acelerado, os ouvidos unindo. O silêncio que se seguiu à explosão de luz era quase palpável. Seus filhos, ainda agarrados a ela, olhavam com medo, a inocência estampada nos rostos. Aquela situação já parecia completamente surreal. Então, Lucas havia realmente desaparecido. A realidade estava distorcida.
e a agonia começou a invadir o espaço que restava entre eles. Uma batida forte na porta a fez saltar. O homem com a adaga, o portador da verdade amarga, não estava mais com a faca na mão, mas sua presença era ainda mais aterrorizante. Com um olhar penetrante, ele observou as crianças com um interesse insano, como se visse algo que Ana nunca havia percebido. "Onde está Lucas?" ele perguntou, a voz grave ecoando pelas paredes da sala, e de repente tudo fazia sentido. Lucas não era apenas um homem, mas uma chave para um destino sombrio. Antes que Ana pudesse responder, o homem se aproximou de um dos brinquedos espalhados pelo chão, uma das bonecas de Mariana, a mesma que a garota sempre mantinha perto. Ele a segurou, examinando-a como se fosse um artefato arqueológico. "Essas crianças, elas são mais do que apenas mortais", ele disse, um sorriso sinistro se formando. "Elas têm algo que ele precisa." As palavras atravessaram Ana como um punhal. O que ele estava insinuando? O que havia de especial em seus filhos? Um nó se formava em sua garganta. Era como se um véu se levantasse, revelando um mundo oculto que estava bem ali, sob seu nariz, enquanto ela lutava para sobreviver. "Volte à sua base. Você não pode tocá-las." Ana gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas o homem apenas riu. "Tocar? Não, querida. Eu quero mais do que isso. O que ele não pode te contar é que essas crianças são a linha de frente de uma guerra muito maior do que você imagina. E você, Ana, também faz parte disso." A tempestade lá fora parecia ter ganhado vida, e o trovão rugia como testemunha do horror. Ana se sentiu tonta. As paredes pareciam fechar. O homem continuou, sua voz mais baixa agora. "Lucas é o traidor da nossa linhagem, e você e seus filhos carregam o legado dele. Este é o nosso momento de reaver o que é nosso." Com a mente girando, Ana se lembrou das conversas que tiveram. Lucas falava de um futuro brilhante, sonhos, coisas que pareciam impossíveis. E agora, tudo se despedaçava em uma verdade assustadora. "O que você quer dizer com legado?" ela perguntou, sentindo um frio na espinha. "Despertar", ele pronuncia com um sorriso maligno. "Sua linha sanguínea é a chave. Dentro de cada uma dessas crianças há um poder que pode mudar tudo." E Lucas fugiu disso. "Mas não se preocupe, não sou seu inimigo, Ana. Se você quiser, posso ajudá-la a fazer a escolha certa." As mãos dela tremiam. Era muita informação, muita intimidade, e ao mesmo tempo parecia uma armadilha. "E o que você ganha com isso?" Ele deu um passo mais perto. A energia ao redor parecia eletrificada, como se cada palavra fosse uma corrente que pulsava no ar. "Liberdade, e com ela, poder. Eu não sou seu inimigo, mas Lucas definitivamente é um problema." Ana sentiu sua respiração falhar. O que ele havia dito começava a fazer eco nas partes mais profundas de seu ser. Poder? Liberdade? Era tudo uma ilusão? Ou havia um tremendo peso de verdade naquelas palavras? "Você precisa se decidir, Ana. Não há muito tempo. Eles vêm." Os rostos de suas crianças mostravam confusão, mas a urgência da situação era palpável. O homem com um olhar sombrio estava pronto para abrir dimensões que ela nunca sonhou, mas às custas de quê? O que mais estava escondido nas sombras dessa situação? Ana olhou para a porta, ainda se lembrando dos homens de terno, e então para o rosto do homem diante dela, que oferecia um destino muito mais sinistro do que ela jamais poderia imaginar. O que ela faria agora? Despertar o poder que corria nas veias de seus filhos ou lutar por uma vida normal, mesmo que fosse uma luta cheia de incertezas? A chuva lá fora rugia como um lamento e o tempo estava se esgotando. Ana estava paralisada, coração disparado, enquanto o homem diante dela revelava uma verdade que parecia insuportável. Ele falava de poder, de legado, de uma guerra que ela não compreendia. As palavras ecoavam na sua mente como um tambor, uma batida insistente que não podia ignorar. E quando ela estava prestes a responder, algo inesperado aconteceu. Uma sombra passou pela porta da sala, e de repente,
A figura de Lucas surgiu novamente, mas não da maneira que Ana esperava. Ele estava pálido, os olhos arregalados, e parecia ter sido atingido por algo muito mais forte do que uma simples provação. Havia um brilho em seu olhar, decadente e intenso ao mesmo tempo. Ele olhou diretamente para Ana, e o desespero em sua expressão era palpável. "Estou tão feliz que você está aqui", ele gritou. "Você não tem ideia do que..." Mas antes que pudesse terminar, os homens da porta se voltaram rapidamente, e a tensão elétrica preencheu o ar. O líder da equipe, com a adaga ainda visível em suas mãos, apertou o punho, e Ana sentiu um frio na espinha. O que Lucas tinha feito? Por que ele parecia tão mudado? "Você não pode estar aqui, Lucas!" O homem mais alto bradou, o tom ameaçador fazendo todos os olhos se fixarem neles. "Nós temos um acordo, e você não tinha permissão para voltar." E num movimento inesperado, Lucas estendeu os braços, como se estivesse tentando proteger Ana e as crianças. "Não, eles não têm que sofrer por mim. O legado deles é muito maior do que eu." Ana engoliu em seco, o coração batendo forte como um tambor. O que ele havia dito? Um legado? O peso das palavras dele lhe atingiu como uma avalanche. A adrenalina subiu, e a mente dela se refugiou num turbilhão de perguntas. Que legado? Mas a resposta seguiu tão rapidamente quanto a própria tempestade. Os homens avançaram, e em um momento de caos, Lucas deu um passo à frente. Mas antes que pudesse se mover, tudo ficou escuro. A sala foi invadida por uma fumaça espessa, que pareceu surgir do nada, e uma onda de calor a envolveu. Ana lutava para ver. A fumaça começou a se dissipar, e quando tudo clareou, Lucas não estava mais ali. Em seu lugar, uma figura ainda mais imponente se ergueu, uma mulher de cabelos longos e prateados, seus olhos brilhando como estrelas, com um sorriso que misturava malícia e generosidade. "Finalmente o encontraram, Lucas", ela disse com uma voz que soava como música, mas que também trazia uma sensação de terror. Ana estava atordoada. Quem era aquela mulher? O que acontecera com Lucas? E aquela presença? "O que você fez com ele?", gritou, tentando se manter forte, mas a sensação de vulnerabilidade a dominava. A mulher apenas sorriu e, em um gesto rápido, apontou para as crianças. "Você não sabia? O verdadeiro poder nunca esteve apenas em Lucas. É você, Ana. Dentro de você e de cada uma dessas crianças há um potencial que nem eles mesmos compreenderam ainda." Um riso sombriamente encantador se espalhou pela sala, e a imagem da mulher se distorceu como se estivesse se moldando a fumaça ao seu redor. A figura parecia se bifurcar, alternando entre formas, quase como se fosse a mesma mulher, mas ao mesmo tempo muito diferente de qualquer um que Ana tivesse conhecido. Ela sentiu que o mundo ao seu redor se despedaçava. O chão parecia tremer sob seus pés. A revelação era como um golpe direto no estômago. O que aquela mulher sabia que Ana não sabia? O que mais estava perdido naquelas sombras? A mágica ao seu redor, Ana, é mais do que você imagina. Você e suas crianças têm um papel a desempenhar, e isso requer um sacrifício que você ainda não está pronta para aceitar." A mulher disse, sua voz cada vez mais distante, como um eco entre montanhas. Ana olhou para seus filhos, os olhos deles cheios de medo e confusão. O que aconteceria se aceitasse aquilo? O que realmente significava? O que ela teria que sacrificar? E a tempestade continuava, rugindo lá fora, enquanto o peso das respostas se acumulava com cada segundo que passava. A realidade que ela conhecia estava mudando diante de seus olhos, e a escolha que ela teria que fazer, proteger suas crianças ou se entregar ao desconhecido, estava mais perto do que nunca. Um novo futuro se apresentava, mas a que custo? Ana sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A mulher de cabelos prateados olhava para ela com um sorriso enigmático, enquanto a tempestade rugia lá fora. Seus filhos estavam apavorados, e a palavra legado ecoava em sua cabeça como um alerta. Ela tinha que reagir, e rápido. "Você não sabe o que está dizendo", Ana gritou, tentando consolidar a coragem em sua voz.
Eles são apenas crianças. A mulher deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma luz quase sobrenatural. São muito mais do que você imagina. O que Lucas não revelou é que sua linhagem é uma bênção e uma maldição. Eles têm poder dentro de si, e Lucas está corrompido por essa verdade. Ele é o traidor porque teme o que se aproxima. Ana ficou paralisada. O que essa estranha estava insinuando? O poder? O que quer que fosse, aquilo parecia um pesadelo. A mulher continuou, seu tom sedutor, mas carregado de uma urgência palpável. Se você não agir logo, os homens lá fora saberão que esse poder existe e eles não terão pena. Vocês estão todos em perigo. Foi então que o impacto forte no chão fez a casa tremer. A porta da sala, parte da madeira já quase quebrada, foi derrubada, deixando entrar uma onda de homens, todos de terno. Agora mais determinados, o líder se lançou para frente, parando a poucos centímetros da mulher prateada, quase parecendo desafiá-la. Você não pode ficar aqui, Lyra. Ele gritou, a sua voz soando como um trovão entre os ecos do temporal. Todos vocês são propriedade nossa. O ar ficou pesado rapidamente, como se o tempo todo a tensão estivesse acumulando um poder invisível. Ana não conseguia processar tudo. Lyra? Quem era? O que tinha a ver com Lucas? E o que aqueles homens queriam com seus filhos? Lyra se virou para Ana, enfrentando o olhar dos homens como se fosse a própria tempestade. Se decidir, Ana, tudo estará perdido. Confie em mim ou permaneça onde está. A escolha é sua, mas as consequências vão além de você. Em um movimento que parecia impulsionado pelo desespero, Ana ergueu a mão. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um dos homens a segurou com força pelo braço, seus olhos gelados penetrando os dela. Você acha que pode controlar isso? Você é apenas uma mãe. A raiva tomou conta de Ana. Não diminua o que sou. Eu não sou somente uma mãe. Eu sou a protetora dos meus filhos. E foi nesse momento que a verdade mais devastadora se revelou. A mulher prateada sorriu, seus olhos intensificando-se, enquanto uma luz começava a emanar de Ana, exatamente como a luz que envolvia Lyra. O homem que a segurava recuou, os olhos arregalados como se visse um espírito. O que está acontecendo? Ele pareceu apavorado. A sala começou a brilhar com uma energia vibrante, e Ana sentiu seu corpo reagir a ela como se tivesse sempre estado lá, escondido. Nesse intervalo, uma conexão surgiu. Ana viu flashes, vislumbres de uma vida que não lembrava, imagens de seu passado se entrelaçando com o presente. Ela viu Lyra novamente, aquele sorriso misto de malícia e compaixão, e soube que existia mais entre elas duas do que apenas uma simples conversa. Era uma ligação ancestral. Você não pode ter isso, Ana. O homem gritou novamente, enquanto os outros se moviam em direção a ela. Mas, antes que conseguisse pensar em qualquer coisa, uma explosão de luz o cercou, e ouviu um grito, tão agudo que fez o coração de Ana parar. Era Mariana. Mãe, cuidado! A voz dela era um eco aterrorizante que cortou a bruma. Foi nesse instante que tudo mudou. Ana se virou apenas para ver seu filho Miguel estendendo a mão, como se estivesse tentando ajudar. Mas, ao invés disso, a energia que emanava dela começou a se agitar e, sem aviso, expandiu-se em uma onda pulsante profunda, empurrando tudo para fora. A sala se tornou um campo de batalha de energia. Os homens recuaram como se fossem atingidos por um tsunami invisível. Ana se sentia poderosa, mas ao mesmo tempo aterrorizada pelo que havia se tornado. Então, em meio ao caos, uma revelação profunda atravessou sua mente. Lucas não era apenas um advogado. Ele carregava um peso de responsabilidade que ela nunca tinha imaginado. E na busca dele para protegê-los, ele tinha escondido algo ainda mais devastador. A verdadeira origem dos filhos. Eram a última herança de uma antiga linhagem mágica. E isso significava que ela também fazia parte dela. E ali, com aquele turbilhão de acontecimentos, Ana percebeu. Ela não estava apenas lutando por seus filhos.
ela própria também estava lu. Assim que a luz começou a se dissipar e o silêncio ameaçou, uma sensação profunda de incerteza tomou conta de seu ser. A tempestade do lado de fora rugia novamente, e Ana sabia que um novo capítulo tinha começado. Mas com ele surgiam segredos ainda mais obscuros e revelações capazes de mudar tudo o que ela acreditava saber. Ana estava no olho do furacão, com os olhos fixos na mulher prateada e as crianças segurando suas mãos com força. A energia pulsante que emanava dela deixava tudo mais intenso, e de repente o homem com a adaga ergueu as mãos como se estivesse prestes a atacar. Esse momento parecia ter se transformado em uma eternidade. O barulho da tempestade lá fora ficou distante, quase como um sussurro em comparação com o que estava prestes a acontecer. E nesse caos, tudo mudou. Lucas reapareceu, mas não era mais o mesmo. Ele não estava mais pálido, mas sim radiante, com uma aura que iluminava a sala. O olhar dele, que antes era de desespero, agora era determinado. Ah, eles não sabem o que estão fazendo. Ana piscou confusa. O que estava acontecendo? O homem que estava prestes a atacar hesitou, como se a presença de Lucas tivesse mudado o jogo. E em meio a isso, Lucas começou a falar, mas suas palavras pareciam ter um peso diferente, como se ele estivesse revelando algo que todos precisavam ouvir. Você sempre foi escolhida, Ana, mas eu sempre tive medo de contar a verdade. Essa batalha vai além de nós. O desespero e a revelação de Lucas tocaram o coração de Ana, e um silêncio ensurdecedor se instaurou. E então tudo descambou. Em um movimento rápido, a mulher prateada ergueu as mãos e gritou: "Aproximem-se!" O ar na sala virou um turbilhão, e aqueles homens de terno começaram a recuar, quase como se tivessem visto um fantasma. A fúria nos olhos de Lyra era chocante. Vocês vão sair agora ou vão desejar nunca ter entrado? Antes que pudesse processar, uma nova onda de energia encheu a sala. E então, inesperadamente, uma explosão de luz disparou das mãos de Lyra, e o chão tremeu como se um terremoto estivesse prestes a se instalar. A luz tomou conta de tudo, e Ana se sentiu sendo puxada para longe de seus filhos. "Não!" ela gritou, mas a luz era forte demais, e uma sensação de desespero a invadiu. E quando a luz começou a se dissipar, a cena que se formou a fez engasgar. O homem com a adaga não era apenas um invasor. Ele era Lucas, mas uma versão distorcida, com cicatrizes e um sorriso que não combinava com a expressão de quem queria proteger. Ele tinha se transformado em uma sombra daquilo que já fora. Eu não sou o que você pensa", ele sussurrou, seus olhos fixos em Ana, agora cheios de remorso. O coração de Ana afundou. O que aconteceu com você? Era como se o mundo ao redor dela tivesse desmoronado, e Lyra também hesitou. Não é hora de indecisões. O que você vê aqui é a verdadeira essência de Lucas. Ele pertence ao mundo dos traidores, e suas intenções nunca foram puras. Com esse último grito, a sala se encheu de um eco distorcido, moldando a verdade de Lucas em uma nova luz. E Ana começou a questionar tudo. Como ela sabia quem era realmente Lucas? O que significava essa batalha? Murmúrios entrecruzados passearam pela sala, e os homens de terno começaram a se mover em uníssono, prontos para atacar novamente. Ana olhou nos olhos de seus filhos, e o receio começou a se misturar com um sentimento crescido de determinação. Ela precisava fazer uma escolha, e rápida. "Se você ama suas crianças como diz, prove." A voz de Lyra cortou o ar, e enquanto a tempestade lá fora rugia, o destino deles parecia pesar nas mãos de Ana. Mas agora, tudo era incerto e aterrorizante. O que viria a seguir? E quando a explosão de luz finalmente clareou, o verdadeiro poder recém-despertado de Ana pulsava dentro dela, inquietante e majestoso. Ela sabia que uma nova realidade trapaceava à espreita,
Mas o que isso significaria? A linha entre luz e trevas havia se tornado uma neblina opaca, e Ana estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. E assim, no olho da tempestade, enquanto o futuro balançava entre decisões explosivas e revelações aterrorizantes, Ana olhou para a verdade em seus filhos, com um peso no peito. O que ela escolheria poderia sendo eternamente definir o que viria a seguir. Ana estava no olho do furacão, com os olhos fixos na mulher prateada, e as crianças segurando suas mãos com força. A energia pulsante que emanava dela deixava tudo mais intenso. E nesse caos tudo mudou. Lucas reapareceu, mas não era mais o mesmo. Ele não estava mais pálido, mas sim radiante, com uma aura que iluminava a sala. O olhar dele, que antes era de desespero, agora era determinado. Ana, não! Eles não sabem o que estão fazendo. Ana piscou, confusa. O que estava acontecendo? O homem que estava prestes a atacar hesitou, como se a presença de Lucas tivesse mudado o jogo. E em meio a isso, Lucas começou a falar. Mas suas palavras pareciam ter um peso diferente, como se ele estivesse revelando algo que todos precisavam ouvir. Você sempre foi escolhida, Ana. Mas eu sempre tive medo de contar a verdade. Essa batalha vai além de nós. O desespero e a revelação de Lucas tocaram o coração de Ana, e um silêncio ensurdecedor se instaurou. E então tudo descambou. Em um movimento rápido, a mulher prateada ergueu as mãos e gritou: "Aproximem-se!" O ar na sala virou um turbilhão, e aqueles homens de terno começaram a recuar. Quase como se tivessem visto um fantasma. A fúria nos olhos de Lyra era chocante. Vocês vão sair agora, ou vão desejar nunca ter entrado. O chão tremeu, como se um terremoto estivesse prestes a se instalar. Ana se sentiu sendo puxada para longe de seus filhos. "Não!" ela gritou. Mas a luz era forte demais, e uma sensação de desespero a invadiu. Quando a luz começou a se dissipar, a cena que se formou a fez engasgar. O homem com a adaga tinha seu rosto distorcido em uma máscara de raiva, mas agora revelava sinais de um reconhecimento aterrorizante. "Lucas, você traiu sua própria linhagem." As crianças olharam para Lucas, seus olhos injetados de confusão e medo. Então, a grande revelação aconteceu. "Você nunca foi o escolhido, Ana." Lucas gritou, sua voz cheia de angústia. "Sua mãe era a verdadeira guardiã. E eu sou o responsável por tudo isso." O mundo de Ana ruía em sua frente. O que ele estava dizendo? "Cale-se!" ela gritou em estado de choque. O homem de terno atacou, mas foi bloqueado pela explosão de luz. A sala estava quase toda iluminada, e Ana sentia que as palavras de Lucas eram como facadas. "Você não entende, Ana. Todo esse tempo eu protegi você e seus filhos das consequências. Mas eles voltaram para reivindicar o que é deles." De repente, as crianças começaram a brilhar, luzes coloridas envolvendo seus corpos pequenos. Ana olhou com horror, observando cada uma delas piscando como se tivessem vida própria. "O que está acontecendo?" Mariana gritou, tentando se soltar da luz. Lucas se virou, enfrentando o homem de terno. "Você vai levá-las para longe de mim?" O homem sorriu maligamente, a lâmina de sua adaga brilhando. "Elas são a chave, e você sabe disso." Mas antes que pudesse atacar, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão de energia derrubou todos. A mulher prateada se atirou para frente, e Ana sentiu uma ligação estranha entre ela e os filhos. Ela estava conectada a algo maior, algo que a ultrapassava. Quando a poeira sentou, o que Ana viu a deixou ainda mais perplexa. O homem de terno estava no chão, mas não estava mais sozinho. Ao seu lado, Lucas estava caído, aparentemente inconsciente. Contudo, havia algo diferente. Seus olhos estavam fechados, mas a expressão no rosto dele era nada menos que a de um rei caído. "Você prendeu a sua própria linhagem." O homem rugiu. "Estava esperando esse momento para se voltar contra você." Ana olhou para Lyra, que agora parecia hesitar, e sentiu o chão sob seus pés começar a balançar. O pânico tomou conta,
e a tempestade lá fora rugia novamente. O que ele quer dizer com isso, Lucas? O desespero tomava conta da sala. As palavras dele, em meio à escuridão, continuavam a ecoar como gritos de uma batalha perdida. E com o último relampejar da luz, Ana percebeu a verdade devastadora. Lucas não era apenas um aliado, mas também a causa do caos. A sala agora estava cheia de tensão. Ana precisava agir antes que fosse tarde demais. O que fazer? Ouviu os filhos gritando, a luz pulsando ao redor deles. Mas naquele momento, o futuro dela se divisava em várias direções, e talvez nem todas fossem seguras. O que mais estava escondido nas sombras? Ana olhou para as crianças, então para Lucas. O que mais ela não sabia? A tempestade rugia lá fora, e tudo estava prestes a desmoronar. De novo, Ana estava no olho do furacão, com os olhos fixos na mulher prateada e as crianças segurando suas mãos com força. A energia pulsante que emanava dela deixava tudo mais intenso, e de repente o homem com a adaga ergueu as mãos como se estivesse prestes a atacar. Esse momento parecia ter se transformado em uma eternidade. O barulho da tempestade lá fora ficou distante, quase como um sussurro em comparação com o que estava prestes a acontecer. E nesse caos, tudo mudou. Lucas reapareceu, mas não era mais o mesmo. Ele não estava mais pálido, mas sim radiante, com uma aura que iluminava a sala. O olhar dele, que antes era de desespero, agora era determinado. Ana, não, eles não sabem o que estão fazendo. Ana piscou, confusa. O que estava acontecendo? O homem que estava prestes a atacar hesitou, como se a presença de Lucas tivesse mudado o jogo. E em meio a isso, Lucas começou a falar. Mas suas palavras pareciam ter um peso diferente, como se ele estivesse revelando algo que todos precisavam ouvir. Você sempre foi a escolhida, Ana. Mas eu sempre tive medo de contar a verdade. Essa batalha vai além de nós. O desespero e a revelação de Lucas tocaram o coração de Ana, e um silêncio ensurdecedor se instaurou. E então, tudo descambou. Em um movimento rápido, a mulher prateada ergueu as mãos e gritou: "Aproximem-se!" O ar na sala virou um turbilhão, e aqueles homens de terno começaram a recuar, quase como se tivessem visto um fantasma. A fúria nos olhos de Lyra era chocante. Vocês vão sair agora ou vão desejar nunca ter entrado. O chão tremeu como se um terremoto estivesse prestes a se instalar. Ana se sentiu sendo puxada para longe de seus filhos. Não, ela gritou, mas a luz era forte demais e uma sensação de desespero a invadiu. Quando a luz começou a se dissipar, a cena que se formou a fez engasgar. O homem com a adaga tinha seu rosto distorcido em uma máscara de raiva, mas agora revelava sinais de um reconhecimento aterrorizante. Lucas, você traiu sua própria linhagem. As crianças olharam para Lucas, seus olhos injetados de confusão e medo. Então a grande revelação aconteceu. Você nunca foi o escolhido, Ana. Lucas gritou, sua voz cheia de angústia. Sua mãe era a verdadeira guardiã, e eu sou responsável por tudo isso. O mundo de Ana ruía em sua frente. O que ele estava dizendo? Cale-se, ela gritou, em estado de choque. O homem de terno atacou, mas foi bloqueado pela explosão de luz. A sala estava quase toda iluminada, e Ana sentia que as palavras de Lucas eram como facadas. Você não entende, Ana. Todo esse tempo eu protegi você e seus filhos das consequências. Mas eles voltaram para reivindicar o que é deles. De repente as crianças começaram a brilhar, luzes coloridas envolvendo seus corpos pequenos. Ana olhou com horror, observando cada uma delas piscando como se tivessem vida própria. O que está acontecendo? Mariana gritou, tentando se soltar da luz. Lucas se virou, enfrentando o homem de terno. Você vai levá-las para longe de mim? O homem sorriu malignamente, a lâmina de sua adaga brilhando. Elas são a chave, e você sabe disso. Mas antes que pudesse atacar, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão de energia derrubou todos. A mulher prateada se atirou para frente,
E Ana sentiu uma ligação estranha entre ela e os filhos. Ela estava conectada a algo maior, algo que a ultrapassava. Quando a poeira assentou, o que Ana viu a deixou ainda mais perplexa. O homem de terno estava no chão, mas não estava mais sozinho. Ao seu lado, Lucas estava caído, aparentemente inconsciente. Contudo, havia algo diferente. Seus olhos estavam fechados, mas a expressão no rosto dele era nada menos que a de um rei caído. Você prendeu a sua própria linhagem. O homem rugiu. Estava esperando esse momento para se voltar contra você. Ana olhou para Lyra, que agora parecia hesitar, e sentiu o chão sob seus pés começar a balançar. O pânico tomou conta, e a tempestade lá fora rugia novamente. O que ele quer dizer com isso, Lucas? O desespero tomava conta da sala. As palavras dele, em meio à escuridão, continuavam a ecoar como gritos de uma batalha perdida. E com o último relampejar da luz, Ana percebeu a verdade devastadora. Lucas não era apenas um aliado, mas também a causa do caos. A sala agora estava cheia de tensão. Ana precisava agir antes que fosse tarde demais. O que fazer? Ouviu os filhos gritando, a luz pulsando ao redor deles. Mas naquele momento, o futuro dela se divisava em várias direções, e talvez nem todas fossem seguras. Enquanto tentava entender, um tremor mais forte atravessou a casa. A energia no ar era cortante, como um eletrochoque. No instante em que Ana se preparava para agir, Lyra gritou, "Cuidado!" E antes que pudesse pensar, uma sombra se ergueu, diferente de tudo que já tinha visto. Era outra mulher, quase idêntica a Lyra, mas seus olhos eram negros como a noite. Ela sorriu de uma forma que deixava claro que eles não eram bem-vindos. "Finalmente nós nos encontramos, Ana. Eu sou a verdadeira guardiã." Ana sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Essa nova mulher a olhava com tanta intensidade que quase sentiu um puxão em sua alma. Tudo sobre ela parecia irradiar uma energia oposta. "Você não pode estar falando sério", gritou Lyra, a raiva brotando. "Você é uma traidora." As palavras reverberaram. Ana olhou de uma para outra, sem saber em quem confiar. E então, a mulher de olhos negros fez um gesto rápido. Uma onda de energia a envolveu e, como um cabo de guerra, puxou Ana em direções opostas. Ela se sentiu dividir entre as duas, como se uma batalha interna estivesse acontecendo dentro dela. A luz pulsou ainda mais forte e então, em um movimento inesperado, a mulher de olhos negros fez surgir um portal, um rasgo no espaço, cintilando em cores que Ana nunca havia visto. "Venha comigo, Ana. Uma nova vida espera por você se você abrir mão da sua linhagem ridícula." Ana ficou paralisada. O que era aquilo? O que ela teria que sacrificar para entrar nesse mundo novo? E enquanto seus filhos gritavam seu nome, ela se viu diante de uma escolha decisiva. O que ou quem estava disposto a deixar para trás? E, acima de tudo, quem realmente era a verdadeira guardiã? Uma nova tempestade de dúvidas começou a se formar em sua mente, enquanto o caos da sala se transformava em um dilema pessoal. O que viria a seguir era incerto, mas a realidade de quem ela realmente era estava prestes a desmoronar. Ana estava no centro de um caos indescritível. A mulher de olhos negros a encarava como se cada palavra fosse uma faca. A tempestade lá fora rugia, mas nada se comparava à tempestade dentro dela. As crianças, com medo estampado nos rostos, seguravam suas mãos com força, e ela sabia que precisava decidir. E rápido. "Você está disposta a tudo, Ana? A abrir mão do que é seu para um novo mundo?" A mulher questionou, sua voz sedutora misturada à eletricidade no ar. Os olhos de Ana brilharam com determinação. "Meu mundo é aqui. Eu sou a mãe delas e vou protegê-las." O coração dela pulsava com cada batida, a energia crescendo. Lyra, a mulher prateada, se aproximou. "Você tem poder, Ana. Mais do que imagina. Lute pelo que é seu." Então um grito rasgou a tensão.
Mãe! Era Mariana, desesperada. A luz ao redor dela e dos irmãos começou a pulsar, e Ana sentiu que a energia estava a despertar algo dentro delas. Não era apenas poder. Era a combinação de amor, coragem e proteção. Chega! Ana gritou, o som ecoando como um trovão. Se você quer levar eles, vai ter que passar por mim primeiro. Marteladas de raiva e determinação se reuniram. A mulher de olhos negros riu, mas havia um toque de nervosismo. Você não sabe com quem está lidando. Antes que pudesse fazer algo, Ana sentiu uma onda de energia a envolver. Era como se um laço invisível a unisse a todos os seus filhos. Mãe, não podemos deixar eles nos levarem, Miguel gritou, e aquilo só fez sua força crescer. O homem de terno, antes tão ameaçador, ficou em choque. Em um flash, o espaço se iluminou, e Ana fechou os olhos, sentindo o calor se intensificar. Então tudo se acalmou. Quando Ana abriu os olhos, viu que a mulher de olhos negros começava a se desfazer em fumaça. Para sua surpresa, a energia que a envolvia se transformou em uma luz suave e protetora. Lira sorriu. Você fez a escolha certa. Sua família é forte, e com isso, uma nova era começa. A tempestade lá fora acalmou, a luz da manhã filtrando-se através das janelas. Ana olhou para seus filhos, todos ainda juntos, e um sorriso brotou em seu rosto. Eles estavam seguros. Lucas, agora em pé e revigorado, se aproximou. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu deveria ter me revelado antes. Ana balançou a cabeça. O que importa é que estamos juntos agora. O alívio tomou conta dela. O passado não deveria defini-los. O futuro seria moldado por suas escolhas. Laira se despediu, um sorriso enigmático nos lábios. A batalha pode ter acabado, mas você sempre terá um papel neste mundo. Nunca se esqueça disso. E com isso desapareceu em uma luz resplandecente. Ana ficou lá, cercada por seus 12 filhos, sentindo a alegria e a dor que viriam. Eles haviam enfrentado o impossível e saído mais fortes. Era uma nova era, cheia de possibilidades e mistérios, pronta para ser descoberta. Mas uma pergunta pairava no ar. Que aventuras aguardavam por eles? Enquanto o sol brilhava, Ana sabia que a vida continuava. Havia muito o que aprender e construir. Estamos juntos, sempre, ela afirmou, olhando para cada um deles. Vamos lá. Se você chegou até aqui, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar ainda mais. Suas reações e teorias nos comentários são fundamentais. Inunde essa sessão com suas ideias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos vamos continuar essa jornada incrível.